Olá, sejam bem-vindos ao canal CCM Praça de Máquinas. Essa é a nossa 19ª aula. Como em todo sistema elétrico, em um navio não poderia ser diferente, nós temos a geração, a distribuição e nós temos as cargas. A gente até aqui falou da geração de energia, consideramos o ramo do gerador, com o disjuntor e o relé de proteção e seus ajustes. Nas aulas em sequência, nós vamos tratar uma carga especificamente, os motores de indução, mas na distribuição existe um elemento de interligação dos barramentos, que ele é bastante importante, e ele possibilita a distribuição de energia, que é o bus tie. Assim como o disjuntor do ramo do gerador ele possui um relé de proteção, o bus tie também possui um relé, e a gente vai identificá-lo num diagrama unifilar para a gente exemplificar os ajustes de proteção e fazermos algumas considerações mais. Considere esse diagrama unifilar, a gente vai fazer uma interpretação bem objetiva dele, começando pela geração. Aqui na parte inferior da tela esquerda nós temos o nosso SG1, na parte inferior da tela à direita o nosso SG2, e eles alimentam cada um o seu próprio barramento. O SG2, o barramento 4, e o SG1, o barramento 3. Aqui nós conseguimos ler os dados do barramento. Ele é trifásico, com frequência de 60 Hz, tensão RMS de 440 volts, e aqui um dado do I de short circuit, ou no português I de curto-circuito. Ou seja, esse barramento ele é projetado para suportar corrente de 65.000 A. Aqui no centro, a gente tem o nosso objeto da aula, que é o nosso bus tie, e ele é um elemento de interligação destes dois barramentos, por isso ele é essencial na distribuição da energia elétrica dentro da embarcação. Aqui na parte inferior nós temos as cargas, são 4 motores de indução, todos eles acionados por soft starter. Imagine uma situação hipotética em que a gente tem o barramento 3 sendo alimentado exclusivamente pelo SG1 e o barramento 4 alimentado exclusivamente pelo SG2. Em um determinado momento eu gostaria de tirar o SG2 e alimentar os dois barramentos somente pelo SG1. Depois de atender as condições de sincronismo, e a gente vai relembrar agora, são 4 condições. A gente tem que ter a mesma amplitude de tensão entre esses dois barramentos para ver o fechamento do bus tie. Nós temos que ter a mesma frequência, 60 Hz. Nós temos que ter a mesma sequência de fases. Se o barramento 3 for a sequência RST, o barramento 4 necessariamente tem que ser RST. E o ângulo entre as tensões tem que ser de 120 graus. Então, realizado o cheque de sincronismo, a gente teria o fechamento do bus tie, e assim que houvesse a transferência completa da carga do SG2 para o SG1, o disjuntor imediatamente a montante do SG2 ele abriria, e aí nós teríamos essa condição de carga, tá? Ou seja, os dois barramentos alimentados pelo SG1 e o bus tie cumprindo o seu papel de essencial para a distribuição de energia elétrica dentro da embarcação. Agora, a gente vai aproveitar essa aula para entender o conceito básico de coordenação e seletividade. Imagina você que a gente teve, por um motivo qualquer, um curto-circuito grave no barramento 4. Tá? Todo o circuito elétrico ele vai enxergar essa elevação de corrente, porque o gerador ele passa a fornecer uma corrente altíssima de curto-circuito neste ponto, que vai atravessar todos os barramentos até o local. Nesse momento, é importante que a gente tenha confiabilidade, que nós tenhamos seletividade, que os disjuntores, tanto o bus tie quanto o disjuntor, a montante do SG1, estejam coordenados. Por quê? A gente precisa manter a operação. Por isso, quem deve abrir primeiro seria o bus tie e não esse disjuntor do SG1. Tá? Então, para isso, nós temos um relé que ele atua sobre o disjuntor do tie, e assim nós temos a coordenação e a seletividade, isolando a falta com o menor prejuízo possível para o nosso sistema elétrico.
Essa é a nossa nova condição de alimentação dos barramentos. Nós tivemos então um blackout no barramento 4, porque o bus tie ele foi seccionado, ele foi aberto, e o barramento 3 é então alimentado pelo SG1. Caso estivéssemos numa operação em DP, a gente teria apenas um blackout parcial e não um blackout total. Se o disjuntor, a montante do SG1, abrisse antes do tie, nós teríamos um blackout total da embarcação. Por isso, de novo, é importante que tenhamos coordenação entre os disjuntores e a seletividade para isolar da melhor forma possível as faltas que tivermos no nosso sistema elétrico. Mediante ao exemplo anterior de um curto-circuito no barramento 4, o relé cell ele atuou abrindo o nosso bus tie. Aí eu faço uma pergunta a você. Qual foi a proteção da tabela ao lado que atuou? Vamos fazer uma leitura dela. Aqui nós temos overload, ou seja, sobrecorrente pela ANSI 51. Nós temos a proteção de curto-circuito, proteção 50. Lembrando que ela é bem rápida, ela tem atuação em tempo definido aqui de 0 a 1 segundo. O objetivo agora não é fazer o ajuste das proteções, porque é muito similar com as proteções do gerador, e nós já trabalhamos com isso nas aulas anteriores, somente para ilustrar quais são as proteções comumente usadas no tie. Então, as proteções de corrente, temporizada e instantânea, as proteções de frequência, tanto a subfrequência quanto a sobrefrequência. Aqui faltou a palavra sobre, tá? Mas essa proteção ela evidencia um problema de máquina primária do gerador. No caso dessa aula, como é um gerador de eixo, a gente provavelmente, se tivermos a atuação de uma das duas, é por conta da nossa máquina primária que entrou em sobrevelocidade ou uma subvelocidade que impacta diretamente na frequência do nosso gerador, da nossa máquina síncrona. E as proteções de tensão, por fim, a subtensão, a 27, a sobretensão, 59. Mas respondendo à pergunta, a proteção então que atuou no nosso exemplo anterior foi a proteção de curto-circuito, a proteção 50. Agradecemos a presença de todos vocês no canal. Desejo a todos boas águas. Dúvidas e comentários, só postarem abaixo do vídeo. E até a próxima aula.